Gravando, belezinha? Vamos lá então para mais um vídeo sobre efeitos intangíveis do tráfego pago. A gente vê muito aí no mercado, muitos especialistas falando sobre tráfego pago e estratégia de anúncio, e gerenciador e etc. E todas as coisas que às vezes a gente consegue medir diretamente com tracking, com gerenciador e etc. Detalhes que eu não vou entrar, não é o ponto aqui desse vídeo. Mas vamos para mais um vídeo raiz, não tem edição, não tem vinheta, não tem nada, onde eu quero contribuir aí, eventualmente se você trabalha com tráfego, para que você tenha mais argumentos e mais facilidade de propor, de fechar negócios, de construção da sua oferta. E enfim, vou colocar aqui os 7 principais pontos que eu vejo de efeitos positivos intangíveis quando alguém ou alguma empresa investe em tráfego pago, e aí você usa essa informação como você achar melhor. Belezinha? Vamos lá então, vou ficar pequenininho aqui na tela, não tão pequenininho assim, deixa eu dar uma reduzidinha aqui. E vamos lá, vou abrir aqui um mapa mental, tá? Esse mapa mental vai ficar disponível para você fazer o download se você quiser, em formato PDF, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E basicamente a gente vai falar o seguinte: ficar famoso e entrar na mente do seu potencial cliente, gerar mais pesquisas no Google ou qualquer outro motor de busca, tá? E aqui tem um detalhezinho onde eu vou falar sobre AIs. Mais visitas e mais vendas nas redes sociais. Às vezes a gente acha que algum movimento é um boom, né? Talvez algum conteúdo orgânico aí, nem sempre, a gente tem que estar atento, tá? Enfim, a hora que chegar no tópico a gente fala mais sobre isso. Mais ligações telefônicas, mais visitas a lojas, se for o seu caso, se você tiver um negócio ou se o seu cliente tiver um negócio, um ponto comercial onde as pessoas podem ir lá para consumir, para saber mais e etc. Crescimento de base, aqui parece que é muito óbvio, mas eu vou falar algum ponto aqui dentro que pode fazer sentido para você. E por último, então, o prêmio que eu vejo que pouca gente pega, tá? Para quem tem o pensamento sempre médio e longo prazo, que é sempre o que eu oriento. Então, belezinha, vamos lá. Primeiro, tá? O que acontece? Quando a gente investe em anúncios, aí falando, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui sobre negócios locais, infoprodutos, nananã. Vamos ser mais generalista que mesmo assim vai ter informações úteis aqui para você. Então, quando a gente investe em anúncio, quando a gente fica aparecendo para as pessoas dentro da base de segmentação que a gente configurou, aqui independentemente da sua fonte de tráfego, você vai notar que pouco a pouco as pessoas vão ter mais lembrança, é o que a gente chama de mind share. As pessoas vão associar mais aquela comunicação, aquele tipo de abordagem, aquele tipo de solução para o que você vende, tá? E automaticamente, né, com o tempo, você já deve ter notado isso aí, talvez com algum guru aí da rede ou dos grandes players que investem muito em anúncios online, que geralmente quando você começa a ver algum tipo de comunicação, talvez você está ali interagindo na rede social, você nem viu ali o perfil anunciante ainda, mas você vê mais ou menos aquela tipografia, você vê mais ou menos aquela cor, você vai estar associando inconscientemente a alguém, alguma solução, algum expert que você conhece, alguma empresa que você já conhece, e geralmente a gente está certo, tá? Então, ter contatos frequentes com anúncios faz com que a gente associe aquela empresa, aquela solução, aquele tipo de comunicação com aquela marca. E isso favorece, tanto para que a gente procure aquela empresa quando a gente precise eventualmente dela, ou quando acontece alguém perguntar para a gente sobre aquela solução, ou numa roda de conversa, a probabilidade da pessoa lembrar de você é muito maior, e eventualmente essa pessoa pode estar te indicando para um outro potencial comprador, belezinha? Então assim, dessa forma, as pessoas vão considerar a sua empresa num momento de necessidade ou de indicação. E quando isso vai acontecer? Qual o momento correto? A partir de quanto tempo? A partir de quantos R$ 1.000 eu investir? Difícil, é basicamente impossível te dar essa resposta, por isso que a gente chama de efeito intangível, tá? Mas o volume de pontos de contato, o volume de vezes que alguém visualiza a sua comunicação, com certeza absoluta favorece o reconhecimento da sua marca, né? A gente poderia falar, que eu não vou falar aqui, sobre outros aspectos, como brand lifting e etc. Belezinha? Aqui eu coloquei o exemplo do case do corretor, porque foi um case que aconteceu comigo aqui na prática, onde um corretor muito cismado, um corretor de imóveis aqui da minha região, ele me procurou para a gente poder fazer alguns serviços de publicidade de alguns imóveis que estavam na mão dele, para ele poder vender. E o que a gente notou foi que, né, deu certo a parceria, ele continuou investindo comigo durante meses e meses nessa parte de tráfego pago, e aparentemente ali, depois de um ano de investimento, para o segundo ano de parceria, ele começou a notar que ele vendia os imóveis com mais facilidade. O que aconteceu? Ele investia, por exemplo, X mil reais no imóvel A. Ele vendia o imóvel A. Mas muito além dele vender o imóvel A, o rostinho dele sendo exibido nos anúncios fazia com que as pessoas fossem gradativamente associando ele à solução corretor, seja para venda, seja para aquisição de imóveis, loteamento, sítio, chácara, fazenda e etc. Então, quanto mais ele investia em anúncios, ele vendia um imóvel. Ele investia em anúncios, ele vendia um imóvel.
Então, o que foi consistente ao longo do tempo? Não o imóvel que ele estava fazendo publicidade, mas o rostinho dele em si. Então ele passou a ser mais e mais reconhecido, então ele colheu bons frutos, que é o último tópico que a gente vai falar aqui sobre os juros compostos. Então, como ele ficou famosinho, entre aspas, ficou mais fácil dele estar trabalhando nessas vendas, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui de qual corretor foi, porque eu trabalhei com mais de um corretor de imóveis, com mais de uma imobiliária, tanto na minha região, quanto no estado de Minas Gerais, quanto fora, tá? Então os dados ficam aí anônimos, mas não interessa saber quem é, interessa entender o conceito por trás daquilo. E eu acredito que para você, obviamente, vai fazer sentido, tá? Outra coisa, um outro efeito psicológico de ficar aparecendo frequentemente para os clientes dentro das redes sociais, tá? Ou enfim, YouTube, independentemente da plataforma que você vai estar comprando o tráfego. Existe um efeito psicológico, tá? E aí eu até coloquei aqui a recomendação de um livro para você pesquisar na internet, chama Previsivelmente Irracional, um livro muito bom, fala sobre comportamento de consumo, é que quanto mais vezes a gente vai aparecendo para um cliente, quanto mais vezes ele associa a nossa marca, ele lembra da gente, mais percepção de valor essa pessoa vai ter, tá? Enfim, tem pessoas que falam dos cases, né? O case da Coca-Cola. Por que a Coca-Cola é uma das empresas mais reconhecidas a nível mundial e mesmo assim ele investe X milhões e bilhões de dólares todos os anos, né, para manter essa presença de marca aquecida. Então é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Tranquilinho? Esse efeito psicológico da frequência de visualização da sua comunicação, da sua marca, do seu rostinho, vai trazer resultado? Com certeza! Felipe, a partir de quanto tempo, quantos meses, quantos mil reais? Eu não sei. Efeitos intangíveis. Belezinha? Então é isso. Segundo ponto é um comportamento muito comum que as pessoas têm quando elas veem publicidade nas redes sociais, por exemplo, é ir buscar aquela marca. Tá? Então é normal que as pessoas veem, por exemplo, lá um escritório de advocacia, uma clínica de psicologia, ou de atendimento, ou de pediatria, e essa pessoa vai no Google digitar o nome daquela empresa para saber mais sobre essa empresa. Tá? Então, mais buscas pela sua empresa no Google. Aqui eu falei do navegador no sistema Bing Microsoft. E eventualmente aqui, que eu falei que eu ia trazer um aspectozinho sobre IA, é o seguinte, eu não sei se você tem acompanhado o mercado de inteligência artificial, mas as empresas estão incorporando sistemas de motores de busca dentro dos modelos de linguagem, tá? Então, cada vez mais essa questão de trabalhar um site, trabalhar o domínio, trabalhar o posicionamento, inserir informações, manter informações atualizadas, gerar conteúdo, né, para essas bases suas de comunicação, de contato, de site. Aqui eu não vou entrar em aspectos de SEO, ou de blog post, ou de estruturação de categorias, ou de metadados, tá? Mas, eventualmente, esse volume de buscas, né? E agora as pessoas vão entrar na Perplexity, na OpenAI, nos aplicativos, né, no Gemini do Google e fazer buscas ali locais. Quanto mais pesquisas, mais relevância o seu negócio vai ter. Eu comentei aqui também que quanto mais buscas, mais exibições orgânicas o seu sistema vai ter, eventualmente mais cliques orgânicos você vai ganhar, e tudo isso contribui para que você tenha mais relevância junto ao Google Search Console, que eu estou simplificando muito, tá? Mas o Google Search Console é a tecnologia do Google basicamente responsável por essa indexação dos resultados, né, de pesquisa. É uma inteligência por trás de dados, os resultados orgânicos de busca, tá? Então, eu inclusive sou a prova viva disso, tá? Porque eu produzo conteúdo, enfim, se você for analisar meu site está em constante atualização. Eu faço um livro novo, publico um livro novo, eu subo um blog post diferente, eu distribuo isso em todas as redes sociais que eu trabalho, tá? Então, essa maior visibilidade, ela vai gerar pontos positivos para você no SEO e, eventualmente, você vai ganhar mais exibições, mais cliques, mais relevância e tudo isso vai fazer com que, eventualmente, você venha a ter mais acessos no seu site. Aqui eu coloquei de maneira muito importante observar se você tem no seu site, no seu e-commerce, na sua página de captura, na sua landing page, o Google Analytics 4, tá? É uma das principais ferramentas hoje no mundo para análise de dados, para Web Analytics. Então é muito importante que você acompanhe isso e, eventualmente, claro que você vai integrar o Google Search Console com GA4, com Google Tag Manager, etc. Não vou entrar nesses pontos, belezinha? Mas, além de ficar famoso, de ganhar esse posicionamento interessante, essa lembrança na mente do seu cliente, você vai ter mais pesquisas da sua empresa no Google, tá? E aí, eventualmente, você vai ter resultados positivos com isso. Quando, como, também não sei, efeitos intangíveis. Então vamos lá, visitas a redes sociais. Grande parte do comportamento dos anúncios dentro do próprio Instagram, por exemplo, é de pessoas que vão interagir com aquele anúncio, eles vão clicar, mas eles não vão clicar no link de saída ou para inicializar uma conversa por WhatsApp. Eles vão clicar
na fotinha do perfil da pessoa ou da empresa. Não é porque as pessoas que se identificam, que se conectam àquilo, elas têm um interesse de saber qual a origem daquela informação, tá? Então a gente já vê isso na prática, que grande parte dos cliques dentro desse estudo de anúncios é para cliques de visitas ao perfil do anunciante ou à página do anunciante, tá? Então, por mais que essas pessoas eventualmente não comprem de você, não se cadastrem imediatamente como leads, essas pessoas que forem nos seus perfis, no seu perfil ou na página da sua loja, da sua empresa e gostar do que ela vê, ela vai tender a seguir, se cadastrar e etc. E ela vai acompanhar a sua produção de conteúdo, desde que você tenha uma. E eventualmente essa pessoa pode em algum momento dar uma levantada de mão e querer saber mais e se cadastrar, e aí sim ela pode eventualmente vir a comprar alguma coisa de você, beleza? Um ponto importante que eu vejo pouca gente comentando é o seguinte: esse fluxo de mais visitas ao perfil, que é justamente gerado pelo fluxo das exibições que o tráfego pago traz, ele vai gerar mais engajamento orgânico. Então, por exemplo, você provavelmente já foi no perfil de algum expert, de algum especialista, de alguma empresa que você viu, que você gostou da comunicação do anúncio, você clicou no perfil, quando você viu, você gostou, aquilo conectou com você, você clica para seguir e geralmente o que a pessoa faz é dar uma navegada para baixo da página, ver os destaques, ver os últimos reels. E se a pessoa gostar daquilo, ela vai gerando engajamento orgânico para você, tá? E eventualmente, só da pessoa ter esse comportamento de saber mais, de buscar mais posicionamentos, mais informações dentro daquele perfil, daquela página, enfim, do seu canal do YouTube, por exemplo, ela pode já ter automaticamente esse processo de escalada de consciência. Ela vai se nutrindo mais com a sua informação, ela vai entendendo mais a proposta única, a sua oferta, e eventualmente essa pessoa sozinha, ela pode escorregar dentro do seu funil de eventos de aquisição e comprar de você, tá? Não vou entrar em detalhe aqui sobre isso. E aí, né, igual eu comentei anteriormente, eu acho, que essas pessoas que interagem com o anúncio, mas elas vão visitar o seu perfil e elas eventualmente podem gerar eventos que se confundam com eventos orgânicos, como um desses eventos chamar no direct, conversar diretamente com você, ou com a sua automação de triagem, ou com o seu comercial, e ali eventualmente já comprar de ti, essa pessoa pode ser computada no final do mês, por exemplo, de análise dos dados, como uma venda do orgânico que talvez não foi, tá? Então é muito difícil rastrear isso com uma precisão muito grande. Por isso que novamente é um efeito intangível, belezinha? Então mais visitas nas redes sociais, mais engajamento, mais followers, mais inscritos, mais consumo de conteúdo e eventuais engajamentos com o que você já produziu, e tudo isso pode fazer com que você tenha aí mais compradores. Mais ligações telefônicas, obviamente, essas pessoas que vão buscar a sua empresa no Google, como foi aqui o exemplo do tópico número 2, elas podem já ver o perfil da ficha do seu Google Meu Negócio, elas podem interagir lá e entrar em contato e acionar o botãozinho para elas poderem fazer ligações telefônicas para sua empresa, tá? Então, isso também vai acontecer, é normal de isso acontecer, inclusive, a experiência que eu tenho prática que provavelmente você já deve ter notado, e eventualmente é difícil a gente acompanhar isso. Então, o que a gente pode fazer é ir na parte de insights do perfil da ficha do Google Meu Negócio ao longo do tempo e acompanhando, né, a taxa de variação dos volumes de ligação telefônica. Mas é uma coisa que pouca gente faz, acho que pode não ser tão prático assim, tá? Mas você vai notar que sim, essas ligações vão acontecer, e se você não perguntar a esse cliente eventualmente como que ele chegou no telefone, você jamais vai saber que ele veio de tráfego pago, tá? E eventualmente esse tipo de questionamento pode não fazer sentido, enfim, tá? Então, mais um efeito intangível em relação aos investimentos em publicidade online. Mais visitas à loja, obviamente, né? Se a pessoa buscou a sua empresa na rede social, perdão, se ela buscou a sua empresa num mecanismo de busca, no motor de busca, ela viu o seu negócio, ela buscou mais informações na ficha do seu Google Meu Negócio, suponhamos que você tenha um, ou ela acessou a sua página de contato, ou ela foi e acessou o seu site, aí ela viu que você está aberto, que o negócio está funcionando, ela quer saber mais informações sobre o seu produto ou o seu serviço. Se for um negócio local, é normal que essa pessoa possa, eventualmente, por curiosidade, solicitar a rota do ponto onde ela está para o ponto do seu negócio, tá? E sim, isso pode gerar mais visitas presenciais à sua loja e, obviamente, mais vendas, tá? Igualmente difícil de mensurar esse comportamento, a não ser que você fique questionando todo mundo que chega na sua loja, né? Como que encontrou seu endereço e tal, essa é uma coisa que não tem muita aplicação prática, não faz muito sentido. Então, novamente, efeitos intangíveis do tráfego pago, tá? Crescimento da base do negócio. O que acontece? Se você tiver, por exemplo, mais de uma rede social, igual, por exemplo, eu tenho basicamente um Instagram, eu trabalho mais no Instagram e eu trabalho mais o meu YouTube. Então, eu costumo linkar
essas duas redes sociais, através, obviamente, de URLs, e se a pessoa vê um anúncio meu no Instagram, talvez ela não cadastre como lead meu, mas ela vai ver meu perfil, ela gostou do que ela viu, ela vai ver os meus destaques, que eu tenho vídeos postados no YouTube, ela pode interagir nos meus destaques, abrir aqueles posts de stories e interagir num botão que vai direto para um vídeo meu que está no YouTube. Ela viu, gostou, ela pode se inscrever no meu canal, ela pode entrar num funil de aquisição meu que está específico dentro da estrutura do YouTube, tá? Então, se você tiver esse cross-plataforma entre links de redes sociais diferentes, e aqui pode ser outras redes sociais, igual eu dei o exemplo, né? Mas você vai notar que, eventualmente, você vai ter um crescimento também, por mais que você invista em tráfego pago em uma única plataforma, pode ser que o seu movimento orgânico, entre aspas, ele seja amplificado em outras plataformas que você também trabalha com produção de conteúdo. E é claro que se você tiver ferramentas, estratégias, conteúdos, iscas digitais de captação de leads, por exemplo, seja um link de bio, seja uma descrição de um vídeo do YouTube, igual vai estar aqui, seja uma página de captura, você vai notar que essas fontes de aquisição de tráfego orgânico, entre aspas, novamente, porque não é um link que você está mandando um tráfego direto, você pode notar que você vai ter ali, por exemplo, na sua ferramenta de aquisição como MailChimp, um volume maior de cadastros. Tá? E aí você pode colocar essa pessoa na sua estrutura de automação de e-mails, foi o exemplo que eu dei aqui nesse aspecto de follow-up, e etc. E aí a pessoa vai entrar no seu funil e aí você já sabe. Se você tiver um funil de qualidade com uma oferta atrativa, propondo uma solução de valor, você vai eventualmente vender para essa pessoa. Tranquilo? E aqui por último, o prêmio que pouca gente pega. Por quê? O que nós vemos em massa, e eu vejo isso muito no mercado, é que as pessoas começam a anunciar e com uma ânsia, com uma expectativa exacerbada, elas param de investir. E aí talvez elas colocam dinheiro e no momento que elas podem lhe ter mais condições de colher resultados, essas pessoas desistem do sistema. Né? E aí não pega o prêmio, não resgata a premiação, que é justamente pensar sempre no médio e longo prazo. Eu falo isso sempre, provavelmente enquanto eu trabalhar com isso eu vou continuar repetindo, pensar sempre no médio e longo prazo. Então, o efeito, ele é sim um efeito de bola de neve. Quanto mais você anuncia, mais visibilidade você tem, mais cliques e oportunidades você gera, mais as pessoas visitam as suas páginas de destino, acessam as suas redes sociais, eventualmente elas se cadastram em coisas, e aí todo o processo vai acontecendo. E eventualmente você vai tendo mais resultado, você vai investindo mais, os efeitos intangíveis vão sendo amplificados do tráfego pago, e por mais que você não amplie sua verba de investimento, com o tempo você vai ver que também você vai tendo mais resultados intangíveis, e é óbvio que você vai estar vendendo mais. Felipe, em quanto tempo isso acontece? Depende da sua consistência, da quantidade de energia e do quanto você é focado em seguir o plano que você estabeleceu, ou enfim, junto com o seu cliente, etc. Então não existe, aqui eu até fiz uma brincadeira, né? Eu sou da área de engenharia, não existe uma função de f de x exata, de uma variável, múltiplas variáveis, que vai descrever esse comportamento dessa função, dessa curva de crescimento. Isso vai depender, tá? Por quê? Vai depender de quanto você investe, vai depender de quanto tempo você investe, vai depender da estratégia que você aplicou, do funil de comunicação, funil de captura que você estabeleceu, tá? E essa questão, por ela ser ao longo do tempo, ela vai depender também da forma com que você encaixa a sua comunicação, a sua parte de copy do seu produto. Então, talvez empresas até de segmentos semelhantes, em portes semelhantes, elas podem ter mais ou menos resultados em tempos também diferentes. Vai depender de construção de oferta. Eu já vi na prática que talvez uma estratégia que você implementa para uma clínica, para um escritório, que funciona muito bem, por exemplo, em Fortaleza, tende a não funcionar tão bem no Distrito Federal. Aí você vai copiar e colar isso em São Paulo, tende a não funcionar muito bem também, porque existem especificidades também relacionadas ao público local daquele negócio, etc, 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 ok? E com que base que eu falo isso, né? Com a base que tá no meu site, se você quiser saber mais sobre mim, tá no link na descrição do vídeo aqui. Eu já fiz consultoria, eu já investi um dinheirinho aí notável em tráfego pago, trabalho nesse mercado de alguns anos, e eu já atendi diretamente mais de X empresas, a última cotação que eu fiz foi 40, mas eu acho que já foi no final de 2023, eu não atualizei esse dado ainda, mas eu já trabalhei com empresas em mais de 26 segmentos de mercado diferentes. Então não são 26 negócios, são 26 segmentos de mercados diferentes. Dentro e fora do Brasil, se não me engano, Estados Unidos, Portugal, Austrália e algum outro país aí que provavelmente eu tenha me esquecido no momento. Então é isso, espero que você tenha gostado. Novamente o material vai ficar aí disponível para você baixar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, estou à disposição. Até mais.